E o STF voltou a ser notícia negativa na imprensa internacional. Agora foi no jornal The New York Times, que é um jornal esquerdista. Ele trouxe um especialista que fez alguns comentários pertinentes, do meu ponto de vista, falando poucas e boas sobre a nossa Suprema Corte. E eu vou trazer um resumo dessa reportagem através de um corte de um comentário do William Vac na CNN Brasil. Além disso, a Globo News também, hora ou outra, começa a tecer críticas ao STF. Eu vou trazer um comentário do Merval Pereira, que criticou o que o STF fez e está fazendo com a Lava Jato. Praticamente está implodindo toda a operação. Mesmo tendo tido delatores que confessaram a ladroagem, que devolveram o dinheiro, o que a gente está vendo é um desmantelamento da operação, infelizmente. E aí eu vou trazer as falas do Toffoli, que diz que com muita tristeza está tendo que anular algumas decisões porque o Estado errou, o Estado acusador e o Estado julgador. E aí eu coloco algumas perguntinhas na sequência, se esse racional, esse entendimento, o ministro também tem em relação aos condenados do 8 de janeiro, em relação àqueles inquéritos que foram abertos de ofício, e em alguns deles o juiz é tudo, né? Ele é o acusador, ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o juiz, e aí como que fica? Então são sobre esses assuntos que eu vou comentar no vídeo de hoje. Começando pelo Merval Pereira na Globo News, que fez um comentário muito pertinente, que eu concordo, onde ele critica o que o STF tem feito com a Operação Lava Jato. É como se não tivesse acontecido os roubos, a ladroagem. É como se os delatores que confessaram o roubo, é como se tudo aquilo tivesse sido uma ficção. Resumidamente, é isso que fala o Merval Pereira. E eu concordo com o posicionamento dele. Sem mais delongas, vamos usar aqui um play As últimas decisões que ele tem dado, anulando processos da Lava Jato, repercutiram muito, né? O problema todo é que no primeiro momento do julgamento, em que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado pela turma do Supremo como incompetente para realizar as decisões, que não era a sede, não deveria ser Curitiba e tal, todos os processos foram transferidos para primeira instância, e o ministro Gilmar Mendes disse: esta é a nossa decisão de anular o caso do Guarujá, né, do triplex do Guarujá, é só com relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados, uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do STF. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht e todos estão sendo julgados e condenados e tal. E aqui se anulou tudo, não aconteceu nada, como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. E estão até devolvendo dinheiro para as pessoas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente, né? Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho. Mesmo que os procuradores tenham errado, que o Sérgio Moro tenha errado, que fossem punidos e os processos continuassem. Agora, os processos não continuaram, inclusive porque uns juízes diziam: não vai dar tempo de terminar o processo, vai prescrever. Aí anulava, ou arquivava. Então, realmente foi uma solução que não contempla a sociedade. Cara, concordo plenamente, tá, com os comentários do Merval Pereira. E agora eu quero colocar o Dias Toffoli, né, explicando a tristeza dele, né, em ter que anular as decisões da Lava Jato. Aqui na manchete do G1 fala o seguinte: Toffoli diz que anulou decisões da Lava Jato com muita tristeza de ver que o Estado andou errado. Vamos dar um play nas falas do Toffoli e aí eu coloco aqui alguns pontos. Vamos lá. Nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão. É óbvio que tem que ser assim sempre. Agora, se a gente pegar aqueles inquéritos no STF, onde o juiz é o acusador, é o investigador, às vezes é a vítima, é o juiz, ele é
tudo, tudo. E aí, como que fica? Os direitos constitucionais, a questão da ampla defesa, a questão do processo ser nulo ou não. São coisas que eu me pergunto, pessoas sendo julgadas sem foro privilegiado, sem a competência, portanto, em alguns casos, de estar no STF. Eu sou leigo, eu estou fazendo perguntas, mas eu vejo especialistas falarem e criticarem nesse sentido. Tá? Então eu queria também saber o que pensa o ministro nesses casos. Que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. O pessoal do 8 de janeiro teve plenitude na defesa, será? Aqueles inquéritos sigilosos que muitas vezes tem gente que descobre que está sendo investigada pela imprensa, que eu já vi várias pessoas que estão nesses inquéritos, né? Pessoas grandes, né? Falando, ó, não tive acesso aos autos, não sei se isso ainda continua, mas pelo menos em um dado momento isso aconteceu. Se é que ainda não está nessa situação, algumas pessoas não sei. Mas e a questão da ampla defesa, do devido processo legal nestes casos? Porque não é possível que todo mundo esteja mentindo, né? Acho difícil. Não descarto essa possibilidade, mas acho difícil. Então, como que fica? Isso aí que o Toffoli está falando é perfeito. Só que tem que ser igual para todo mundo, certo? Afinal de contas, a justiça deveria ter uma venda nos olhos, né? Eu acho que isso é um tanto quanto básico. Vamos lá. Como se deram processos feitos de uma maneira incorreta e ilegal? Ninguém divulga. Eu já neguei mais de 140 extensões de pedidos de nulidades em que pessoas condenadas na denominada Operação Lava Jato pediram extensão por alegar que elas também foram afetadas pelas provas daquele sistema que chegou sem o devido processo legal pelo DRCI do Ministério da Justiça. Bom, então aqui já coloquei os meus pontos, não vou me tornar repetitivo, mas coloquem nos comentários se vocês concordam aí com as minhas observações. E para finalizar, eu quero mostrar esse trecho aqui do vídeo do William Vac na CNN, onde ele resumiu a matéria do The New York Times sobre o nosso STF. E a reportagem deles trouxe um especialista que fez duras críticas ao nosso STF, falando que ele extrapolou nos seus poderes e está sufocando a liberdade de expressão. Tá? Então, foi mais ou menos este o resumo da obra que o William Vac vai trazer. Vamos dar um play. O STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema Brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil e uma das cortes supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país. Prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedica ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada Cruzada de Salvação da Democracia. Aspas. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro, aspas, declarou ao jornal o presidente do Judiciário e do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem, o New York Times, responder à pergunta se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão.
Portanto, pessoal, foi uma reportagem dura de um jornal esquerdista do The New York Times. E uma coisa também que vale a pena fixar, né? Eu trouxe aqui o corte do Merval Pereira, a Globo News. Há um tempo atrás, a Globo News era raríssimo você ver alguma crítica em relação ao STF, era sempre aplausos. Hora ou outra, a gente começa a ver críticas mais contundentes. Então está deixando de ter um apoio amplo e restrito daquela parte da imprensa que ainda tem um alcance grande, mas já não tem mais, o STF já não tem mais esse respaldo quase que restrito. Então, os ventos parecem que estão mudando. Parecem que. Mas a pergunta que eu me faço é o seguinte, né? Apesar do STF ter virado já pauta negativa na imprensa internacional com uma certa frequência, o Elon Musk, através da ajuda do Musk, né, que ajudou a mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui com o nosso judiciário, a gente não vê, né, a nossa Suprema Corte arredar o pé, admitir, fazer uma meia-culpa, até mesmo para dar uma pacificada. Eu não vejo em nenhum momento essa tentativa de pacificação. Não é possível que todos os críticos do Supremo, há alguns anos, você vê advogados, juristas, magistrados aposentados, não é possível que todos eles estejam 100% errados e que os nossos ministros estejam 100% corretos o tempo todo. Será? Eu não sou do direito, mas acho difícil esse cenário. Mas também não vejo o STF tirando o pé do acelerador. Fico com essa impressão. Enfim. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desses conteúdos que eu trouxe, se vocês concordam com as minhas observações ou não, e aí justifiquem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, para a gente também sair da bolha. E os convido a me seguir em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username, tá? Então fica aí o convite para me seguir em todas as plataformas. Dado o recado, até o próximo vídeo.